Olá, seja bem-vindo ao Videocast Summit Compras 2025 da Ciclo Academy, um dos principais encontros de executivos dos setores de Procurement e Supply Chain do Brasil. Comigo aqui, Bia Cobal, muito prazer, seja bem-vindo. Os grandes líderes da área que fazem a diferença, que estão transformando essa área de Procurement e Supply Chain no Brasil, com as suas estratégias, com insights, com muitos aprendizados. E hoje eu tô aqui com o Luciano Russo, da SAP. Ele é marketing de produto da América Latina. Bem-vindo, Luciano. Obrigado, Bia. Se apresente pra gente, me fale um pouquinho da sua experiência. Eu sou o Luciano, trabalho na área de Procurement e Supply Chain já há 27 anos, fui executivo de algumas multinacionais por aí, sempre na área de operações, e os últimos 2 anos e meio eu mudei um pouco a minha carreira, vim para a área de marketing, para suportar realmente a implementação de digitalização, de tecnologias, trazendo esse meu conhecimento de supply chain, de compras, de como eu posso ajudar as empresas de tecnologia, no caso agora a SAP, a trazer benefícios para as áreas de supply chain e de compras. Muito bacana. E eu tô sabendo que hoje você vai ter uma experiência bem diferente aqui. Vai ser a sua primeira vez palestrando pela SAP? Exatamente. Estava falando aqui um pouquinho do frio da barriga. Assim, eu sou professor também, dou aula de MBA de supply chain. Estou acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas quando é a primeira vez numa empresa do tamanho da SAP e num evento como esse da Ciclo, sempre dá aquele friozinho na barriga, sempre dá um pouquinho de ansiedade a mais para começar logo, né? Tenho certeza que vai dar tudo certo, vai ser incrível. E eu já quero começar perguntando, que legal saber que você é professor, né? Vamos falar um pouquinho desse papel do procurement, né? Para além, nessa evolução desse papel, para além de redução de custos, para além de gestão de contratos, o que você imagina, né? Até 2030, nos próximos 5 anos, que vai ser essa evolução da carreira? Esse é um pouquinho do nosso tema aqui hoje também para trazer no Ciclo. O que a gente vê de evolução daqui até 2030? E uma das coisas que está mudando muito é o papel do comprador. O papel, cada vez mais o comprador vai ter um papel mais consultivo, mais de parceiro de negócio, realmente um papel mais estratégico de trazer inovações, de ajudar a empresa a entender o que está acontecendo lá fora no mercado, trazer isso para dentro de casa. Não é mais só aquele comprador que fica colocando pedido, que fica negociando o preço. A gente tem que entender cada vez mais o negócio profundamente para poder propor essas melhorias e trazer essas inovações, né? Então a gente sai daquele papel de executor para um papel mais realmente de parceiro e um papel mais estratégico dentro das organizações. E bacana você falar isso, né? Desse papel mais estratégico, mais ligado à inovação, né? Essa evolução do profissional. Me diz assim, né? Como professor, que dicas você teria? O que eu preciso, esse profissional precisa saber, o que esse profissional precisa se atualizar para poder ter essa visão mais estratégica e ser essa pessoa que traz esse crescimento através da inovação para as empresas? Eu acho que o comprador ele tem um papel importante porque a área de compras de suprimentos, a gente os olhos da companhia lá para fora. Então, a gente tem um papel importante de entender o que está acontecendo com os nossos fornecedores, o que está acontecendo realmente no mercado em termos de inovações para trazer isso para dentro de casa. Só que, por outro lado, a gente tem que entender muito bem o negócio. Eu acho que essa é uma parte que falta muito para os compradores, ou faltava, é algo que vem mudando. A gente tem que entender como é composto a margem do produto, do que é feito o produto, o que a gente pode impactar nisso e juntar as duas coisas. Então, uma vez que eu entendo bem os meus produtos ou serviços internos e sei o que está acontecendo lá fora, eu consigo juntar essas duas peças e fazer uma proposta realmente de valor para dentro da organização. Legal. E vamos falar um pouquinho desses indicadores de sucesso, né? Quais seriam os indicadores de sucesso para um profissional de procurement? O que se espera? Isso é outra coisa que vem mudando bastante, tá? No passado, compras olhava só para saving. Então, era redução de custo, sem muita análise mais profunda nisso, né? Então, se eu pagava 10, agora estou pagando 9, eu estou trazendo save. Trabalhando muito com a área de finanças dentro das empresas, a gente começou a mudar um pouco como a gente olha o saving. Então, eu particularmente só considero saving nas empresas por onde eu passei se isso impacta positivamente na margem do produto. O que eu quero dizer com isso? Que não precisa necessariamente pagar mais barato
naquele produto, naquele serviço, mas ao longo da cadeia toda produtiva, no final das contas, no bottom line do P&L, ele tem que ser mais barato. Que aconteceu algumas vezes no passado. Eu comprei mais barato uma matéria-prima, só que durante o processo, ela não funcionou da maneira que a gente imaginava. Então, eu tive que usar mais matérias-primas para produzir o mesmo produto. Então, no final, ainda que eu tenha pago mais barato, então eu tive esse saving de compras, o produto saiu mais caro. Então, isso não pode ser um indicador de compras. Eu estou indo contra o que eu falei agora há pouco da área de suprimentos ser parceira do negócio. Então, em alguns casos, faz sentido eu até pagar mais caro, desde que no final eu consiga usar menos, é um processo mais produtivo, melhorar uma logística, melhorar uma cubagem, fazer alguma coisa na cadeia produtiva que o produto saia mais barato lá na frente. Interessante essa visão sua, né? É aquela história do barato pode sair caro? É exatamente isso. Então já posso partir do pressuposto de que é melhor eu pensar na cadeia como um todo, ao invés de pensar só no preço inicial, né? Que eu estou pagando pela matéria-prima. Exato. E nesse mundo novo, que já não é mais tão novo assim, que a gente vive hoje com crise global, guerra, pandemia, etc. O que eu sempre falo para minha equipe é o produto mais caro é aquele que a gente não tem para vender. Boa. Então, se eu tiver qualquer ruptura nessa cadeia produtiva e eu deixo de atender o meu cliente, isso sai muito mais caro para a empresa do que eu pagar mais caro em qualquer coisa. Obviamente tem um balanço, a gente tem que olhar o que eu tenho de estoque, então o fluxo de caixa, capital de trabalho, mas não ter produto para vender é sempre mais caro do que qualquer outra coisa. Então, o comprador tem esse papel-chave, a área de suprimentos, de entender essa cadeia toda e atacar em cada uma das etapas dessa cadeia. E é interessante porque tem que desenvolver algumas habilidades e competências, até uma sensibilidade, né? Porque assim, parece simples, vou comprar mais barato, só que como não, eu preciso entender, é como se eu fosse entender tudo da empresa. É basicamente isso, eu acho que a área de suprimentos hoje ele tem esse papel e é o que me atraiu quando eu fui para a área de suprimentos, eu tenho interface com todo mundo. Legal. Então eu tenho que conhecer cada uma das etapas do processo, porque tudo que eu estou fazendo no meu dia a dia vai impactar alguém de alguma maneira. E a chave é impactar todo mundo de modo positivo, né? E trazendo esses custos para baixo. Então é um pouco disso. Muda muito o perfil, porque antes era o cara que era especialista em comprar rolamento. Só que ele não sabia o que ia impactar no resto. Hoje não, ele tem que ter essa visão mais holística e entender um pouco de tudo para poder ajudar a companhia como um todo. Me parece, me corrija se eu estou errada, que é um cara que vai articular muito bem, tem que saber negociar com todas as áreas, tem que saber se comunicar muito bem. Total. Então, por isso eu falei que ele passa a ser de um comprador para um parceiro de negócio. O skill de negociação dele é com todo mundo. Ele tem que ele não é chefe de ninguém, ele não é líder de ninguém, mas ele tem um papel de influência em todo mundo muito forte. Ele tem que convencer o cara de desenvolvimento de produto, ele tem que convencer o cara de logística, o cara de produção, que tudo que ele está fazendo no final vai sair melhor do que fazer de outra maneira. Perfeito. Tem que ser um bom articulador, uma pessoa persuasiva, né, e um bom negociador. Muito legal essas skills que ele precisa desenvolver. Mas vamos falar um pouquinho de um assunto do momento, né? Tá todo mundo falando em automatização de processos, em IA. Como é que a automação e a IA podem transformar o ciclo de source to pay? É uma boa pergunta. Assim, o pessoal tem muito medo do que estava acontecendo com o IA. Primeiro que IA já é uma realidade. Então, todas as nossas soluções e tudo que você vê no mercado já tem IA aplicada nas soluções, o que ajuda muito. Então, a IA veio para ajudar muito naquelas atividades repetitivas, naquelas análises mais superficiais, aquelas coisas que sempre acontecem da mesma maneira no passado. O comprador não precisa ter isso na cabeça dele, no HD dele pessoal. Libera um pouco. Libera espaço para usar essa nossa inteligência para outras coisas. Sim. Então, tudo isso que é repetitivo, que depende muito de entender o que vinha acontecendo no passado e como isso se repete ao longo do tempo, a IA faz isso para a gente muito mais rápido e de forma muito mais assertiva. Mas é uma realidade, está aí para ajudar a gente, né? O que o pessoal ainda tem um pouco de medo, vou perder o trabalho, vou perder o emprego, porque agora vem IA e vai ter um monte de robozinho fazendo o que eu faço. Eu particularmente acho que não. De novo, ela vem para ajudar nos processos repetitivos, mas sempre tem essa interação. A IA, por mais que a gente treine ela, o mundo está em constante mudança. Então, a IA tende a olhar o que aconteceu no passado e repetir para o futuro, por mais que dê input para ela do que pode estar mudando. E o comprador tem muito mais essa sensibilidade. Isso que a gente falou dele conversar com todo mundo, dele influenciar todo mundo,
isso vai ser a decisão dele no final. Então a IA vai fazer recomendações, vai trazer insights, mas eu acho que no final o comprador ainda vai ter esse papel-chave de tomar a decisão e ser mais assertivo. Então é importante também o comprador estar muito atualizado, né, com a IA, até para ele poder ser um bom programador dessa própria IA, para ajudá-lo mais e mais. Total. A área de compra tem esse papel de treinar a IA nas coisas que não são tão fáceis de ser percebidas, né? Então, um fornecedor que está numa condição financeira ruim, ele pode quebrar amanhã. Isso não é uma informação pública que a IA vai saber, então o comprador tem que treinar. Isso vai ajudar muito ele na tomada de decisões. E, por outro lado, tem muita coisa simples que a IA pode ajudar a gente a responder um e-mail, a automatizar uma planilha de Excel, liberar um processo de cotação. Isso a IA pode fazer, isso não agrega valor. Isso agrega mais trabalho do que valor. Então, isso a IA veio para ajudar muito. Esses trabalhos mais repetitivos, né? Mais operacionais, mais no dia a dia. Isso, perfeito. E pelo outro lado, né? Qual é o risco de uma operação 100% automatizada? Esse é um risco grande, né? A IA ainda é uma caixa preta, porque a gente não sabe muito como as pessoas vão administrar isso, né? Imagina que alguém começa a soltar uma série de fake news e treina aquela IA de alguma maneira e toma uma decisão errada. De novo, o que eu falei agora há pouco, não ter produto no final na ponta e não atender meu cliente é a coisa mais cara e a pior coisa que pode acontecer. Então, deixar a operação total na mão da IA, pelo menos agora ou no futuro próximo, ainda é muito arriscado. Perfeito. Vamos falar então, para a gente ir finalizando um pouquinho sobre um outro assunto que é uma pauta muito importante, que é diversidade, ESG. Quero saber, isso ainda é um sonho distante dentro das empresas ou realmente já virou critério nas decisões de sourcing? Eu acho que a gente ainda está no meio do caminho. Então, eu acho que depende muito da maturidade das empresas. Tem empresas que estão um pouquinho mais avançadas, outras estão um pouquinho menos nesse sentido, mas já é algo que suprimentos tomam em consideração. Então, desde do processo lá de procurement, de trazer no sourcing um fornecedor diverso. Então, isso é algo que a gente já usa como critério, já usa como busca de fornecedores que tem esse perfil, até ESG mais no final. Então, acho que ainda não é um dos critérios chaves, mas é um critério de desempate. Então, o fornecedor tem os mesmos custos, condições de pagamento, então está tudo equalizado? Tá, mas esse aqui tem um processo de ESG melhor que o outro, aí passa a ser um critério de desempate. A gente está no meio do caminho dessa jornada. Então, temos boas perspectivas aí pela frente. Quero aproveitar que você é uma pessoa da estratégia. Vamos pensar no futuro. O que você vê para o futuro da área de compras? Eu sou muito entusiasta de compras e supply chain, né? Eu vejo realmente compras se transformando cada vez mais numa peça estratégica dentro da companhia, realmente um tomador de decisão e um influenciador muito forte dentro das organizações, em todos os sentidos, desde, não só como era antes, de falar, vou comprar do fornecedor A ou do fornecedor B, mas também olhando para que tipo de produto eu vou vender, que tipo de produto eu vou produzir, serviços, esse tipo de coisa. A gente tem muita informação, a gente tem muita dados estratégicos que a gente pode ajudar o CEO, o tomador de decisão, de falar, olha, a empresa tem que crescer para esse lado, a gente tem que fazer esse tipo de investimento nesse sentido. Então, eu acho que cada vez mais compras está indo para esse lado e realmente se tornando um parceiro de negócio das organizações. Muito legal, tô gostando muito do papo. Para a gente chegar em umas considerações finais, fala um pouquinho sobre a importância de um evento como esse, o Summit de Compras, né, para o setor. Por que é tão importante ter eventos? Esse evento é muito importante, até porque a gente veio falando muito de processos, de tecnologia, mas a gente falou muito do papel do comprador e da pessoa de suprimentos. A gente não pode esquecer que eles são um papel fundamental nesse processo e todas as palestras, todos os materiais que a gente está vendo aqui ajudam muito nesse desenvolvimento do profissional de suprimentos, para ele ter essa visão estratégica, para ele perceber um pouco do novo papel dele no futuro. Isso a gente só consegue com um evento como esse. A gente não consegue fazer isso lá dentro de casa, no nosso dia a dia. A gente precisa de ajuda de eventos como esse da Ciclo para treinar os nossos compradores e desenvolvê-los nesse sentido. Perfeito, muito obrigada pela sua participação, Luciano, foi ótimo o nosso papo. Eu espero que você também tenha gostado tanto quanto eu. E lembre o seguinte, a Ciclo Academy tem LinkedIn, tem portal, lá você vai entrar em contato com diversas lideranças, executivos, diversas empresas, trazendo seus insights, apresentando algumas inovações, cases e muito mais. Até a próxima!